Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Eu tenho uma palavra muito forte da parte do Senhor para o teu coração. Amém. Hoje eu quero falar sobre avivamento. Avivamento. O que significa avivamento? Eu quero falar sobre algumas atitudes que irão produzir ou provocar o avivamento. E o que eu quero ler contigo, texto base, está localizado, um texto bastante conhecido, do profeta menor Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, bastante conhecido de cada um de nós, que nos diz o seguinte: Abacuque, capítulo 3, versículo 2, esta palavra é muito profunda, tá? Que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê. Olha, Senhor, hoje nós te pedimos de que o Senhor venha revelar a tua palavra e que todos aqueles que estejam ouvindo, compartilhando, sejam avivados, não pelo que eu falo, mas pelo que a tua palavra produz. Fica conosco, em um nome de Jesus. Amém. Amados, Abacuque, que no original quer dizer abraço, tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, ele fala da iniquidade de Judá, ou seja, do pecado de Judá, daquilo que Judá estava acolhendo quando estava pecando contra Deus. Todo pecado tem a sua consequência. No capítulo 2, Abacuque vai questionar a Deus sobre o que estaria ocorrendo. No capítulo 2, logo no início, versículo 1, ele vai dizer: olha, sobre a minha torre de vigia eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei esta queixa. É interessante porque Abacuque, no capítulo 1, ele está sem entender. No capítulo 2, ele está agora ouvindo Deus falar sobre o castigo, sobre a cobrança de que estaria por vir acerca do pecado e do jeito que o povo de Judá estava vivendo. Mas no capítulo 3, Abacuque está orando, cantando e dizendo para o Senhor: olha, Deus, tem misericórdia deste povo. Deus, olha para este povo, olha, tu tens um motivo, mas se tu quiseres, aviva esse povo. Porque todo avivamento vem no meio de uma crise. Quando se perde alguma coisa, quando se passa por alguma situação, eu não acredito, sinceramente, que avivamento é você pegar um banner e colocar lá na parede, chamar um pregador de nome ou de renome. Não é isso. Abacuque estava aqui gritando, dizendo para Deus: Deus, olha, perdoa esse povo e os aviva-os. E hoje em dia nós temos um pensamento muito errado sobre avivamento. Avivamento que no original quer dizer tornar a brilhar, dar um brilho, reviver. Sabe o que é que eu acho interessante? É que a gente muitas vezes diz que é avivado, mas vive em pecado. Muitas vezes a gente acha que o avivamento é quando a igreja está cheia e todo mundo está falando em mistério. Não.
Não é isso não. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é eu reconhecer que antes eu pecava, mas agora eu me esforço para não pecar e antes, porém, agradar a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Avivamento não é muitas vezes eu dizer que canto, que pulo, que macho, mas eu estou devendo ao meu irmão. É eu comprar e não pagar, isso não é avivamento. Não confundam movimento com avivamento. Avivamento tem a ver com caráter. O verdadeiro avivamento não consiste em gritos, barulhos ou até um cartaz com um pregador de renome. Não é isso. Avivamento é mudança. É eu me preocupar com a minha santidade e dizer: Senhor, olha, eu quero melhorar todos os dias para te agradar. Oh, alargue-me, eu levarás. Nem tampouco uma grande festa. Avivamento não é uma grande festa que deixa a igreja cheia, lotada, mas o povo está ali vazio. Porque sabe o que eu acho interessante aqui? É que a gente vai para aquele culto fervoroso, pentecostal, e isso, aquilo, o povo roda, gira, pula, canta, marcha. Mas quando chega em casa, a esposa não trata bem o marido. O marido espanca a esposa. Não há respeito. Isso não é avivamento. Avivamento não é eu estar na igreja, falar 4, 5, 10 línguas estranhas e quando chego em casa eu ficar chamando palavrões. É dura nessa palavra, pois sabe que primeiro falou ao meu coração. Primeiro tratou comigo esta palavra. Avivamento. Tudo isso originou-se. Da onde veio a origem do avivamento? Lá do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que vai dizer que o Senhor derramaria o Espírito dele. Os velhos terão visões, os jovens profetizarão. Aquela situação lá, que ele já era profetizado por Joel, e lembre-se que tudo isso também, o profeta estava vivenciando uma situação onde a qual Deus estava tratando com o povo, mas Deus estava dizendo: olha, eu vou tratar com esse povo e eu vou avivá-los, eu vou presenteá-los com o meu Espírito Santo. E isso foi cumprido em Atos capítulo 2. Mas observa uma coisa comigo. A igreja exemplo, a igreja avivada é aquela igreja que está localizada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha só, Atos 2, do 37 até o 47, que fala sobre as primeiras conversões. É bem verdade de que tudo isso ocorreu a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando estavam todos reunidos após a morte de Jesus. Mas uma igreja que é avivada, um povo que é avivado, é aqui, olha, capítulo 2, versículo 38 de Atos dos Apóstolos. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos. A primeira característica de uma igreja que promove ou produz o avivamento é que há arrependimento. Quando há arrependimento, houve avivamento. Não adianta eu dizer: eu sou avivado, mas eu não me arrependo, continuo no erro, não perdoo, abraço com falsidade, falo do meu pastor. Não, isso não é avivamento, tem que criar vergonha na cara. Avivamento é quando de fato eu me arrependo daquilo que de errado eu estou fazendo e procuro agradar a Deus e me santificar. Avivamento é isso. Disse-lhe Pedro, capítulo 2, versículo 39 de Atos dos Apóstolos. Ou seja, primeira característica, arrependimento. Segunda característica, e cada um de vós seja batizado. Segunda característica, batismo com o Espírito Santo. Quando há avivamento, tem batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo é um revestimento de poder em nome de Jesus Cristo para perdão. Terceira característica, quando há um avivamento, há perdão, e perdão sincero. Não esses perdãos que muitas vezes as pessoas dizem: eu perdoo, mas não consegue olhar na cara, não consegue esquecer. Vai doer, mas você vai ter que aprender.
que o verdadeiro avivamento é mudança. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar ela, então peça para Deus. Mude você primeiro. Ah, mas foi ela quem fez. Mas você precisa pedir perdão. Não adianta guardar mágoa, guardar rancor, e na hora da Santa Ceia achar que está tudo bem e que não está. Versículo 40. Com muitas outras palavras, capítulo 2, versículo 40 de Atos dos Apóstolos, tá? Com muitas outras palavras davam testemunho. Quarta característica, testemunho. Quando há avivamento, há testemunho, há mudança. As pessoas olham para mim e para você e dizem, rapaz, ela está mudada. Ele não é o mesmo mais não. Ele agora está tão diferente. Antes a gente falava isso e ele revidava, ele queria não, agora ele está calmo. Ele tem dentro de si os frutos do Espírito. Ele produz amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É interessante, né? Que esta igreja é uma igreja exemplo para hoje nós nos espelharmos. Diga-se de passagem, quase nada a gente não vive daqui, da igreja primitiva, da inauguração da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia, dizendo, salvai-vos dessa geração corrompida. Outra característica, salvação. Quando há avivamento, há salvação. Salvai-vos dessa geração corrompida. Parece que ele está vivendo nos dias de hoje, né? Parece que o escritor está olhando para hoje e vendo que nós precisamos ainda melhorar. Versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra, quando há avivamento, há palavra, recebe palavra, se alimenta da palavra. Não vai para a casa do vizinho, falar do pastor, falar do dirigente. Não, é palavra. E quando há palavra, há avivamento. Há transformação. A mudança de atitude. E esses que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia e acrescentavam. A obra que tem avivamento, ela cresce, mas ela não incha, ela cresce. Ah, mas só tem 3. Mas o crescimento é espiritual, não é material. Porque tem muita gente preocupada que a igreja está cheia, mas o povo ali dentro está vazio. Tem muita igreja por aí hoje em dia assim. E quase, os que acrescentavam era quase 3.000 almas. Primeira pregação. O pregador não era pregador de nome, como hoje em dia a gente quer fazer, né? Ah, vai ter avivamento, eu vou chamar fulano de tal, de nome, de renome. Não tinha gente de nome. O nome que eles falavam aqui era o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Versículo 43. Em cada alma havia temor. Outra característica, quando há avivamento, há temor. Diga-se de passagem, tem muito crente que não tem mais temor a Deus. Vive de todo jeito, olha, faz de todo jeito e depois quer receber vitória. Vai nada, tu vai receber a prova, terra. Tu vai receber, é de Deus, cobrança. Você precisa ter temor, você precisa entender que com Deus não se brinca. Entendeu? Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. Quando há avivamento, há milagre. Por que hoje em dia não vemos mais nas igrejas milagres? Porque muitas vezes não há sequer um terço do que aqui está sendo lido ou dito. Todos os que criam estavam juntos e muitos tinham tudo em comum. Para terminar, eu quero falar de algumas coisas que produzem o avivamento. O que é que produz, pastor, avivamento? Vamos lá. A oração. Só ocorrerá avivamento na igreja quando houver oração. Isso está localizado em Atos 2, do 5 ao 7, quando a igreja estava orando. Isso está localizado em Salmos 109, 4, quando Davi disse que era um homem de oração. Daniel 9:3, quando Daniel estava orando. Jejum, quando a igreja de fato jejua, ou quando o crente jejua, ele é um crente avivado. Por quê? Porque ele está mortificando a carne.
Salmo 69, 9 e 10. E Salmo 109, 24. Davi jejuava, Jesus jejuou em Mateus 4, Moisés jejuou, Elias jejuou, todos jejuaram. E por que você não quer jejuar? Ah, porque você é mais bonito? Então, meu irmão, me desculpa eu dizer, mas isso não é avivamento. Eu sei que a palavra é dura, eu sei que não é uma palavra que você de fato gostaria de ouvir. Mas avivamento é coisa séria. Precisamos ser crentes avivados, mudar o nosso caráter, tirar o eu e colocar ele, aquele que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Quando Abacuque entende o que é avivamento, capítulo 3, versículo 17 e 18, olha só o que diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Avivamento é isso, é produzir quando todo mundo está em crise, porém a tua vida por si próprio falará. Amém. Espero que você possa ter compreendido. Esta última citação que eu falei está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, tá? Espero que você possa ter ouvido, sido avivado, avivada, buscar. Lembra quando éramos antigamente? Primeiro amor? A gente anseiava, né? Batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Tá faltando a gente voltar ao primeiro amor, sabia? Fica meditando nessa palavra, se alimenta desta palavra e te faça um favor. Chega lá no nosso canal no YouTube, deixa o teu like, teu joinha, comenta, compartilha. Comentar não, né? Porque a gente desativou, não sei o que houve com o YouTube que não está sendo possível comentar. Mas você pode ouvir e compartilhar. Por favor, tá bom? Obrigado. Nos segue lá também no nosso canal, na nossa página no Instagram, carlos.adriano.imcv, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele faça resplandecer sobre teu rosto e te dê a paz. Quer ser avivado? Viva pela palavra. Amém? Amanhã o tema de amanhã será fé. Você tem fé? A gente falará de alguns requisitos que vão demonstrar se somos uma pessoa de fé ou não. Tá bom? Fica na paz e parabéns para você. Você está completando mais uma primavera hoje? Oh, que bênção! Parabéns, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, tá? Um abraço para você, parabéns para você e que tua família hoje te faça uma surpresa. Quanto a essa situação atual que estamos vivendo, está passando, graças a Deus. E logo, logo estaremos todos juntos adorando e falando de Jesus. Graças a Deus, na maioria dos estados já foi liberado a reabertura dos templos. Isso é para nós agradecermos a Deus. Se na sua igreja ainda não foi aberto, vai orando, vai se alimentando e logo, logo tudo isso vai passar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória.